De volta para a segunda parte da nossa aula. Todo mundo de buchinho cheio, descansado. Então, bora lá. Vamos continuar vendo o produto de vetores, né? Mais especificamente produto escalar. E, então, para terminar a nossa aula, vamos ver a interpretação geométrica do que é o produto escalar, tá bom? Então, vamos lá. Peraí que ficou um pedacinho do meu vídeo ali. Beleza! Então, vamos partir agora para a interpretação geométrica do produto escalar. Então, vamos considerar, né, os vetores U e V e formam um ângulo θ entre esses dois vetores, tá? E geometricamente falando, pessoal, a gente diz que o produto escalar, ele é uma projeção escalar, tá? É a projeção escalar do vetor U na direção do vetor V. Então, se eu expresso dessa maneira aqui, como está no desenho, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a projeção do vetor U na direção do vetor V. É uma projeção escalar, né? Quando eu projeto esse vetor na direção de V, eu não vou obter outro vetor, porque aqui a gente está trabalhando com o produto escalar, que é uma projeção escalar, tá? Então, ao fazer o produto escalar, o número que a gente obtém é o módulo dessa projeção escalar, né, do vetor U na direção do vetor V. Ou vice-versa, né? Porque a gente também poderia fazer a projeção de V na direção do vetor U, tá? Então, geometricamente falando, produto escalar entre dois vetores vai ser a projeção escalar de um vetor na direção do outro. Eu posso usar essa interpretação geométrica para efetivamente obter um vetor projeção, que é o que a gente vai fazer nos próximos capítulos. Aqui, ó. Então, agora aqui a gente vai efetivamente obter um vetor projeção, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu só, de novo, definir o nosso ângulo θ aqui. Então, novamente, a gente está considerando os vetores U e V. Só que agora tem um terceiro vetor na jogada, que é o vetor W, tá? Esse vetor W é o vetor que eu quero escrever como um vetor projeção, tá? Então, vou voltar no slide anterior. Aqui, apesar de eu ter desenhado uma flechinha, né? O que a gente está calculando aqui, quando a gente calcula o produto escalar, vai ser o módulo dessa projeção, né? Porque aqui o produto escalar está relacionado com o módulo do vetor U. Tá? Então, esse pretinho aqui, quando eu faço o produto escalar de U por V, eu obtenho o módulo desse vetor pretinho. Tá? Bom, só que agora eu quero achar o vetor projeção. Ainda através do produto escalar. Bom, então aqui, ó, aqui a gente desenhou, eu desenhei, né, duas possibilidades, né? Quando nós temos o ângulo θ entre 0 e 90 graus, o vetor W vai estar no mesmo sentido do vetor V, e quando o θ for maior do que 90, o W vai estar no sentido contrário ao vetor V. Né? Lembrando que aqui W e V serão vetores colineares, tá? Vão ter a mesma direção. Então, eu quero descobrir esse vetor que eu obtenho quando eu projeto U na direção de V. Então, da relação trigonométrica, eu posso escrever que o módulo desse vetor o vetor W, vai ser U vezes o módulo do cosseno de θ. Tá? Bom, então eu vou escrever isso aqui e vou ir trabalhando em cima dessa expressão. Então, o módulo do vetor W é módulo de U cosseno θ. Só que esse cosseno θ aqui, eu vou escrever ele em termos do produto escalar, né? A gente sabe que U escalar V
é igual a módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo θ. Como aqui a gente tem o módulo do cosseno de θ, eu precisei botar tudo entre módulo, tá? Então, o cosseno do ângulo θ, isolando aqui na expressão, né, o módulo do cosseno do ângulo θ vai ser o módulo de U escalar V dividido pelo módulo dos vetores. E foi isso que eu substituí aqui, tá? Aonde tinha cosseno de θ, eu substituí por essa expressão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar esse U com esse U aqui de baixo. E aí, eu vou ficar com módulo do vetor W é igual ao módulo do produto escalar divididos pelo módulo do vetor V. Tá? Lembrando que esse vetor aqui é o vetor é a direção na qual eu estou projetando o meu vetor U. Né? Então, esse vetor V vai ter a mesma direção que o vetor W. Tá, o que vamos fazer agora? Bom, agora eu vou invocar os poderes de Grayskull. Não, eu vou invocar a condição de colinearidade. Né? Como a gente viu, o vetor W e o vetor V são colineares. Vou escrever aqui do lado, ó. Aqui tem o meu vetor V, e aqui, por exemplo, meu vetor U, e aqui vai estar o meu vetor W. Certo? Nesse caso aqui, eu escreveria W igual a um número K vezes o vetor V. Nesse caso em particular, o meu K seria negativo. Por que ele seria negativo? Porque o sentido do vetor W é contrário ao sentido do vetor V. No outro caso que a gente tem, V, U, aqui estaria o nosso vetor W. Né? E este vetor W também poderia ser escrito como sendo W igual a um KV, onde esse K agora seria positivo, porque o sentido do vetor W é o mesmo do vetor V, tá? Então, por isso que aqui, ó, eu tive que colocar esse K em módulo. Por que eu tive que colocar ele em módulo? Porque ele tanto pode ser positivo quanto negativo, tá? O fato dos vetores serem colineares só me diz que eles têm a mesma direção, porém o sentido pode ser contrário. Então, olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai comparar essa expressão que eu obtive através da relação trigonométrica e do produto escalar, e vou comparar com essa expressão aqui que a gente obteve invocando a condição de colinearidade. E é o que eu faço aqui. Ó, então, se eu igualo essas duas expressões, né, W é igual a módulo do produto escalar de U com V divididos pelo módulo de V, e ao mesmo tempo W é igual a K vezes módulo de V. Então, igualando essas duas expressões, eu chego aqui numa expressão para a constante de proporcionalidade entre os dois vetores. Né? Isso aqui é um número, tá, pessoal? Porque o produto escalar é um número real e o módulo de um vetor ao quadrado também é um número real. Certo? Então, essa constante de proporcionalidade, dessa maneira como ela está escrita, é um número positivo, porque está tudo em módulo. Só que a gente viu que ela tanto pode ser positiva quanto negativa. Né? Vai depender, na verdade, se a projeção ela se dá no sentido de V ou no sentido contrário. Então, eu posso escrever esse K sem o módulo, né? Tiro o produto escalar do módulo
E aqui, ó, já não... Deixa eu escrever aqui, então. Então, o meu K, o valor real do K, que tanto pode ser positivo como negativo, ele vai ser dado pelo produto escalar de U com V, e esse produto escalar aqui pode ser positivo ou negativo, divididos pelo módulo de V quadrado, que sempre é positivo. Tá? Bom, e aí, gente, olha só. Isso aqui, essa expressão aqui, quando eu junto todas as informações que eu obtive, eu tenho o vetor projeção de U na direção do vetor V. Certo? Aonde o meu K, ele é o escalar V divididos pelo módulo do vetor V ao quadrado. Então, isso aqui nada mais é do que uma condição de colinearidade, aonde o meu K foi obtido através das relações anteriores. Tá? Então, isso aqui, ó, percebam que não é a mesma coisa do que a interpretação geométrica do produto escalar, porque a interpretação geométrica do produto escalar, ele vai me dar a projeção escalar, enquanto que aqui o que eu obtenho é o vetor projeção, tá? Bom, então agora vamos fazer um exemplo para fixar essas ideias. Aqui, ó, temos os pontos A, B e C, que formam um triângulo, e a primeira coisa que nós queremos mostrar é que o triângulo, ele é retângulo em A, né? Significa que esse ângulo aqui é 90 graus. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode, né, se ele está falando que é retângulo em A, se eu definir o vetor AB e o vetor AC, esses vetores vão ser o quê? Vão ser perpendiculares, né? Então, se eu calcular o produto escalar entre eles, isso aqui tem que dar zero. E é o que a gente vai fazer. Então, se realmente o triângulo for retângulo em A, quando eu calcular o produto escalar de AB com AC, esse produto escalar vai ser igual a zero. Então, vamos lá. Então, quem é o meu AB é o B menos A, que é igual, então, a menos 1, dá menos 2. 0 menos 2, menos 2, menos 1 mais 1, 0. Vetor AC é o vetor C menos A. C menos A vai ser 2 menos 1 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos o menos 1 vai dar 3. Então, agora, produto escalar. AB escalar AC é igual. Menos 2, 0. Escalar 1, menos 1, 3. Isso aqui é igual a menos 2 mais 0, que realmente é igual a 0. Então, com isso, nós mostramos que o nosso triângulo realmente é retângulo em A. Letra B, queremos calcular a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar os vetores AB. Na verdade, aqui vai ser o vetor BA, né? Porque eu quero projetar esse cateto sobre a hipotenusa BC. Então, o que a gente quer
vai ser essa projeção aqui, ó. Isso aqui vai ser a projeção. Esse vetor verde é a projeção do vetor BA sobre o cateto BC. Que é a expressão que a gente acabou de ver, tá? Isso aqui vai ser a projeção de um vetor na direção da outra. Então, o que vai ser a projeção do meu vetor BA na direção de BC? Vou escrever na próxima página. Então, a projeção do vetor BA na direção do vetor BC é igual a BA, produto escalar BC, divididos pelo módulo de BC quadrado. Isso aqui vai ser aquela nossa constante de proporcionalidade, vezes o próprio vetor BC, que vai me dar a direção do... Vai me dar a direção do vetor projetado, tá? Bom, então, o meu vetor BA, ele é o oposto de AB, certo? Então, BA é o vetor 2, 2, 0. Quem é o meu vetor BC? Vou voltar aqui, ó. Meu vetor BC é C menos B. Então, eu tenho 2 menos o menos 1 vai dar 3. 1 menos 0 dá 1. 2 menos o menos 1 dá 3. Então, é o vetor 3, 1, 3. BC 3, 1, 3. O pessoal lá na sala tá rindo, eu tô perdendo as videocassetadas do Faustão. Então, se vocês ouvirem risadas frenéticas, são as videocassetadas que estão passando. Então, vamos lá, ó. Projeção do vetor BA na direção do vetor BC. Vamos agora substituir todas as informações. 2, 2, 0, produto escalar 3, 1, 3, divididos por raiz de 3 quadrado mais 1 quadrado mais 3 quadrado. Isso aqui vai dar um número. Opa, sorry! Esse número vezes o próprio vetor BC. 3, 1, 3. E aqui eu botei essa bolinha que parece que eu tô fazendo produto escalar, né? Então, eu vou tirar essa bolinha, tá? E vou deixar simplesmente o vetor ali multiplicando aquele número. Só para não criar confusão. Então, aqui, ó, vamos calcular a nossa constante de proporcionalidade. 6, eu tô fazendo produto escalar, 2 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 0, divididos por raiz quadrada de 19, né? Porque eu vou ter 9 mais 9 dá 18, mais 1 dá 19, vezes o vetor 3, 1, 3. E isso aqui vai ser 8 divididos por raiz de 19 vezes o vetor 3, 1, 3. Só que vamos agora voltar lá para o enunciado? Olha só. O que o enunciado nos diz? Calcule a medida da projeção. O que é a medida da projeção? É o módulo do vetor projeção, né? Então... Ah, tá. Olha aqui, ó. É que eu tava aqui vendo as minhas notas de aula e tô vendo que tem alguma coisa diferente. Isso aqui é o quadrado, ó, pessoal. Então, se isso aqui é o quadrado, esse 19 fica fora da raiz. Tá? Vou só arrumar aqui antes da gente continuar. Então, é 8 19avos vezes o vetor BC. Bom, agora, o que vai ser a medida da projeção? Vai ser o módulo dessa projeção.
certo? A medida da projeção vai ser o módulo, né, desse 8,19 avos vezes o vetor 3, 1, 3. Isso aqui que é o que a gente está procurando. Então, o módulo disso aqui, eu vou ter... Para que não fique pessoas... Eu sei que vai ter gente que vai se perder, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 8,19 avos, tá? Pelo vetor. Então, eu vou calcular o módulo do vetor 8 vezes 3, 19 avos, 8, 19 avos e 8 vezes 3, 19 avos. O módulo desse vetor aqui que a gente vai calcular. Então, isso aqui vai ser raiz de 8, 19 ao quadrado, que multiplica 3 quadrado, mais 8, 19 quadrado, que multiplica 1 quadrado, e mais 8, 19 quadrado, que multiplica 3 quadrado. Por que eu quis escrever assim? Porque eu não preciso efetivamente fazer a multiplicação para depois tirar a raiz de novo. Né? Se eu deixar esse 8, 19 avos em evidência, eu já consigo enxergar, já consigo fazer a conta de maneira muito mais rápida, tá? Então, isso aqui vai ser 8, 19 avos vezes a raiz de 19, que é o que a gente obtém ali quando está multiplicando a... né, 3 ao quadrado, mais 1, mais 3 ao quadrado. Tá? Então, só para a gente fechar aqui no outro lado, isso aqui é a letra B. Então, a resposta da letra B, que é a medida da projeção, é o módulo da projeção do vetor BA na direção do BC, que é igual, então, a 8, 19 avos raiz de 19 unidades de comprimento. Nós não especificamos uma unidade de comprimento, né? Então, deixamos assim. Agora, temos que fazer a letra C. Vamos voltar lá no enunciado para ver o que é a letra C. Determine o pé da altura do triângulo relativo ao vértice A. Significa, né, que ele quer que a gente ache as coordenadas desse ponto H aqui, ó. Né, o pé da altura H é esse ponto H aqui, ó. O pé da altura do triângulo, desculpa. O pé da altura do triângulo é aquele ponto H que eu botei ali no desenho, já propositalmente. Então, como é que a gente pode... Como é que será que a gente pode descobrir as coordenadas desse ponto H? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo! Olha só como vocês são inteligentes, viu? Olha só, o que vai ser o vetor projeção BA na direção de BC? Isso aqui, muito bem, pessoal, vai ser o vetor BH. Né? Todo mundo enxerga isso? Então, olha só, agora eu vou voltar lá no nosso slide, ó. Então, pelo desenho, ó, eu tenho isso aqui, ó. Aqui está o meu ponto H de coordenadas x, y, z. E aqui, ponto B, esse vetor vermelho é o que a gente acabou de calcular. É o vetor projeção de BA na direção de BC. Que é o vetor, qual vetor? É o vetor 8, 19 avos, que multiplica 3, 1, 3. Né?
Né, José? Então, olha só. Isso aqui é identicamente igual ao vetor BH. Se eu conheço as coordenadas do ponto B, que é um fato, né? Eu conheço as coordenadas do ponto B, eu consigo achar as coordenadas do ponto H, né? Porque isso aqui vai ser ponto H menos o ponto B, que é então H, que é o ponto X, Y, Z, menos o meu ponto B, que é o ponto, deixa eu colar daqui, menos 1, 0 e menos 1. Certo? Então, 8/19, que multiplica 3, 1, 3, é igual a x mais 1, y, z mais 1. Então, agora fazendo a igualdade de vetores, eu descubro as coordenadas do meu ponto H. Então, a coordenada x, ela vale 5/19, né? Igualando aqui as coordenadas, eu vou ter aqui, ó. Vou só fazer um exemplo para vocês. Eu tenho x mais 1 é igual a 24/19. Então, daqui sai que x é 24/19 menos 1, o que vai me dar 24 menos 19 divididos por 19. Então, é 5/19. O y é o próprio 8/19. E o z é a mesma relação para x. Então, o z também vai ser 5/19. E acabou. Deixa eu voltar para dar tchau para vocês. Então, tchauzinho. Essas foram as aulas da semana. Temos uma aula síncrona na terça-feira, em que eu espero que vocês estejam preparados para tirar dúvidas. Tá bom, pessoal? Na próxima semana, então, a semana 7 do nosso curso, vamos avançar no estudo do produto entre vetores, vendo produto vetorial e produto misto, incluindo as suas aplicações. E aí terminamos a parte de vetores para entrar na parte de reta. Lembrando, né, isso é uma coisa que eu já disse para vocês em aulas passadas, que essa parte da matéria ela é encadeada, né? Então vocês precisam entender bastante vetores para depois entenderem a equação da reta, para depois entenderem a equação do plano, tá? Então estudem bastante, pessoal. Beijinho para vocês, fico por aqui, nos vemos terça-feira, dia 6 de outubro. Beijo!